Queridos irmãos que constituem a mesa diretora desta atividade, senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs espíritas, caros amigos que nos acompanham através da TV FEB, da Rádio Fraternidade e de outros veículos da mídia, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. 1902. A Rússia atravessava um dos seus momentos mais amargos. A literatura florescia. Acabara de ser apresentado ao mundo um trabalho vigoroso de um nobre da corte do czar Nicolau II. Ele se tornara uma liderança indiscutível. Anna Karenina, Guerra e Paz, e outras obras de fôlego haviam sensibilizado a arte da escrita. Ao lado do grande poeta Pushkin, ele parecia renovar o pensamento de Goethe na Alemanha, de Shakespeare na Inglaterra e de tantos outros que se tornaram os expoentes máximos da literatura terrestre. Mas aquele 1902 apresentava-se com problemas de ordem política muito graves. A polícia do czar e o exército esmagavam o povo, os mujiks, os homens da terra, nutriam-se de sopa de legumes quando logravam alguma coisa. O esplendor da corte em Moscou deslumbrava o mundo, confundindo-se com o passado de Catarina Grande, de Pedro e de tantos outros. E então Leon Tolstói escreveu uma carta ao soberano. Ele já não era conde, havia renunciado a qualquer título de nobreza, resolvera viajar caminhando desde Moscou a Snaia Poliana, onde havia nascido, e realizar aquela jornada vestido à pobreza. Os olhos tinham um brilho estranho, a barba longa e os cabelos mal cuidados era coberta por um pequeno kepi que imitava aquele que era posto sobre a cabeça dos mais infelizes. A sua pena era brilhante. Ele acabara de publicar um livro que se intitulava O Reino dos Céus está dentro de vós. Porquanto ele tivera a coragem de renunciar à tradicional igreja ortodoxa grega, aquele cisma que durava 900 anos, desde quando houve a ruptura entre a igreja dominadora de Roma, a igreja copta, a grega, a Rússia e outras, também havia adulterado o Evangelho de Jesus. Ele não sabia exatamente em que deveria crer. Resolveu estudar o grego para poder ler as palavras originais que fugiam das traduções adulteradas propositalmente pelos teólogos, e descobriu que a imortalidade não tinha finalidade de exaltar a criatura humana, de conceder-lhe privilégios, de esmagar o povo, unindo-se ao poder temporal. A verdadeira consciência da imortalidade
era tornar a pessoa gentil, afável, melhor do que se encontrava, descendo do trono das ilusões na direção das massas invisíveis e sofredoras. Ele havia percebido que aquele Jesus do Evangelho primitivo não era bem representado pela teologia, que procurava apresentar determinações, ritos, cerimônias, para pagar-lhe a grandeza da humildade. E então, ele havia experimentado o terror da perseguição gratuita. Fora condenado pela Igreja Ortodoxa. Os seus livros foram proibidos de circular na Rússia. A polícia perseguia-o de maneira tenaz. Na intimidade do lar, onde os símbolos de Conde já não se encontravam nas paredes, os problemas eram difíceis. A esposa tentara suicidar-se, envergonhada da transformação apresentada pelo antigo conde, que lhe facultava poder, destaque e áreas de terra não mensuráveis, onde trabalhavam os esquecidos e os invisíveis na lavoura morrendo à fome. Leon Tolstói resolveu então escrever uma carta ao czar da Rússia, uma carta que ficaria célebre na história da humanidade e que é muito desconhecida no Ocidente. Começa a carta dizendo: caro amigo, escrevo-lhe esta carta para mostrar que a glória da terra é transitória e todos nós seremos arrebatados pela morte, não havendo nada que possa impedir este fenômeno que é determinista e é fatal. Eu lamento não estar mais no corpo quando aconteça a grande revolução, mas onde quer que eu esteja, eu terei a consciência tranquila por haver advertido o querido amigo. Digo-lhe que a pena de morte é uma vergonha. Nenhum indivíduo, nenhum Estado tem o direito de matar. E quando o Estado mata, ele está realizando uma vingança porque falhou na educação do rebelde. Percebo no ar a tragédia da grande mãe Rússia. E então lamento profundamente as incompreensões que me impedem o avanço. Mas a obra de Cristo e da imortalidade, que nos dá consciência de dever, impõe-me escrever ao amigo e adverti-lo, para que não venha dizer que ninguém lhe chamou a atenção. Porquanto, àquela época, no trem imperial, quando o czar Nicolau II e a família real desejava viajar para qualquer direção, 3 meses antes, à sua frente iam os arquitetos da mentira. Construíam a frente de casas risonhas e alegres e obrigavam o povo a ficar na rua aplaudindo o trem, para que ele tivesse a ideia de que a felicidade pousava na Santa Mãe Russa. Mas aquilo era imposto a chibata, era uma escravidão, uma vergonha. Então ele vinha denunciar o crime macabro, as injustiças sociais que fugiam das páginas líricas do Evangelho de Jesus. A carta era longa. O czar Nicolau II recebeu-a. E mais tarde, quando Leon Tolstói já havia sucumbido ao fenômeno da morte,
praticamente no anonimato e coberto de vestes rotas, sepultado na sua terra querida, ex-naia poliana, entre árvores que ele mesmo havia plantado, nada de luxo nem de mausoléu, uma cova rasa, dizendo somente que ali estava o corpo de Leon Tolstói. A sua advertência tornou-se realidade com a célebre Revolução Bolchevique, quando então o czar e a família real foram levados para a Sibéria e obrigados a trabalhar no chão e plantar couve pelos revolucionários socialistas, não puderam escapar à pena capital de fuzilamento pelos hediondos crimes praticados contra a humanidade. Era a lei de causa e efeito que alcançava não apenas o czar e a czarina, mas também aquelas meninas e aquele jovem frágil que estava sendo orientado pelo célebre Rasputin. A guerra tornou-se cruel. As dificuldades mudaram apenas de nome. As ditaduras tomaram o lugar dos ideais da liberdade. Mas Leon Tolstói, que escrevera aproximadamente 40 obras, antes da viagem imortal declarara: a minha obra mais grandiosa é aquela que diz respeito que o reino dos céus está dentro de nós e que o Evangelho é uma mensagem para ser vivida, não intelectualizada. Pode-se memorizá-la, mas teremos que aplicá-la na transformação moral da nossa conduta a cada dia e a toda hora. Jesus já desceu da cruz, não mais de braços abertos entre pregos, mas de braços abertos para afagar. Enquanto não introjetarmos a sua palavra no ádito do nosso coração, seremos apenas observadores da sua mensagem, ainda não profundamente tocados pelo seu conteúdo. E para poder demonstrar a grandeza da sua mensagem, ele não tergiversara em fazer também uma carta a um jovem nascido na Índia, que, no entanto, residia na África do Sul, depois de brilhante carreira de advocacia em Oxford. A carta era dirigida a certo cavaleiro jovem de nome Mohandas Karamchand. Necessitamos implantar Jesus em nossa alma. E você nasceu para ser um homem pacífico, pacificador. Mando-lhe o meu livro, que lhe dirá exatamente o que eu penso a respeito de Jesus e da humanidade. E aquele jovem advogado que, ao chegar à África do Sul, com seu título de advogado para trabalhar para 40 mil indianos que sofriam a carga pesada do apartheid desde a Guerra dos Boers, ficou fascinado e manteve correspondência com Tolstói. Ele lembrava-se de que, quando chegou, dirigindo-se à Pretória, uma das 3 capitais da África do Sul, estava sentado na primeira classe porque adquiriram um bilhete dessa natureza. E na primeira parada do trem, em Johannesburg, alguém chegou até ele, era o cobrador, e disse-lhe que o lugar dos negros era no último vagão. Ele se encontrava no lugar equivocado. E o jovem dandy respondeu: mas eu sou advogado pela Inglaterra, sou cidadão inglês, apesar de nascido na Índia.
E tenho a minha carteira de advogado e o meu bilhete de primeira classe. Apesar disso, a discussão foi ardente. O trem pôs-se em marcha. E então algo de inusitado mudaria a vida desse homem, jovem sonhador. Abriu-se a porta do vagão e, pegando a sua mala e ele, atiraram-lhe. Porta aberta. E ele rolou pela escada, pelo parapeito, pela saída do trem, ferindo-se imensamente, mas abrindo na alma uma ferida que não cicatrizaria jamais. Foi então que ele se levantou ensanguentado e partiu para a Pretória, onde apresentou pela primeira vez os direitos de cidadania da criatura humana de qualquer cor, de qualquer raça, o direito à dignidade de ser criatura humana. Logo o nome Gandhi será conhecido por aqueles 40 mil indianos que começam a receber um pouco de respeito, mas não de cidadania. Permanece vários anos, consegue alguns benefícios quando se lembra da sua pátria. A mãe Índia, devorada pelas forças britânicas, eram aproximadamente 100 mil contra 300 milhões. Parte para a Índia com sua mulher Kasturbai, e ali vai morar entre os miseráveis no ashram, porque se fizera pária, abandonar a indumentária ocidental e, tomando de um tecido de 4 metros, branco, cobria a parte do peito e as partes prudentes, e começou a proclamar que o direito à liberdade é inalienável na consciência humana. Isso nos remete ao glorioso codificador da doutrina espírita, quando em O Livro dos Espíritos interroga onde está escrita a lei de Deus, na questão 621 daquela obra. E a resposta é uma das mais concisas da filosofia universal: na consciência. Não há regime político que possa arrancar da nossa consciência o direito à liberdade, porquanto todos nascemos livres, e a inferioridade moral através dos preconceitos sociais que caracterizam ainda os instintos primários, a herança trágica antropossócio-psicológica da evolução, classificam-nos de acordo com o berço, com a tradição ou com os impositivos vis de uma sociedade em plena decadência. Logo se alastra a notícia deste homem revolucionário e os párias encontram uma sombra protetora que receberá mais tarde da presidente Indira Gandhi, graças a ele, o direito de ser cidadãos, embora permaneçam até hoje na situação miserável a que foram relegados pela história desde há 4.000 anos. É nesse momento que a voz de Gandhi se levanta para pregar a fraternidade em nome da imortalidade. Somos um corpo perecível, o ser que gravita, que vibra dentro de nós, tem uma fatalidade. Brahma, a conquista do nirvana, da plenitude, da imortalidade depende da nossa vilegiatura carnal, das sucessivas existências da palingenesia, da reencarnação. E a meta da existência humana é amar, porque quando o indivíduo ama, ele se transforma modificando o mundo, torna-se pacífico e irradia a paz onde quer que se encontre. Amar é o grande desafio
se a humanidade perdesse todas as suas obras e ficasse apenas com o Sermão da Montanha, Mateus número 5, 12 frases, isto seria suficiente para manter a sociedade no brilho e nas conquistas até este momento logradas. O reino dos céus dentro de nós, que viajara de Leon Tolstói, encontra a guarida deste homem a quem Rabindranath Tagore, o maior poeta da Índia, irá chamar de alma grande, Mahatma. Este homem extraordinário também que foi Tagore, que compôs mais de 1000 poemas, e inclusive o hino nacional da pátria querida, dialogava com aquele mestre do silêncio, que através dos seus jejuns de pacificação fez que o Império Britânico dobrasse a cerviz e libertasse aqueles 300 milhões de almas que, entretanto, brigavam ferozmente pela defesa da sua religião. De um lado, o hinduísmo, do outro lado, a doutrina ancestral de Mohammed. Gandhi lhes pedia que era o mesmo Brahma, que isso terminaria numa guerra de destruição, mas que eram todos seus irmãos. Ele não era indiano, não era muçulmano, não era cristão, não era católico, não era judeu. Ele era cidadão. E lembro-me de que no momento quando Albert Einstein chegou à América fugindo do nazismo, na ficha, na aduana de entrada da América, havia uma pergunta: qual a raça? E ele respondeu: humana. Não pertencia a este nem àquele povo por causa de uma questão fortuita de nascimento. Pertencia à humanidade, para a qual viera com o sentido de servir. Mohandas Karamchand havia introjetado o reino dos céus dentro do próprio coração. E ouviu falar que na América havia um jovem de origem africana que lutava pela liberdade, mas que era muito jovem. Seu pai era pastor. Ele também, num dos estados mais perversos, num dos estados do sul, que ainda resistia à integração social. O homem, Coleridge, experimentava a situação mais deplorável e pior, vergonhosa. Não tinha direito ao ar que respirava. Era dominado pela humilhação constante das botas poderosas dos algodoeiros da Carolina do Norte e do Sul e dos estados sulinos, onde haviam sido reduzidos à ínfima condição de animais. Ele faz uma carta comovedora a Martin Luther King Jr., falando de que entronizar Jesus no coração e o reino dos céus é ter uma consciência de liberdade, capaz de libertar o mundo, mas que a libertação do mundo começava na libertação da própria criatura. Foi então que algo aconteceu na América, através de uma jovem costureira, no dia 1º de dezembro de 1955. Fazia muito frio. Ela havia trabalhado longas horas. Pegaram o ônibus para voltar para casa. Nos ônibus, os brancos sentavam-se à frente e os negros na retaguarda. Mas se por acaso chegasse um branco e não houvesse lugar na frente, o negro deveria dar o seu lugar. E naquele dia, muito cansada, Rosa Parks negou-se a dar o seu lugar a um branco.
Ela havia comprado uma passagem, ela havia pago o mesmo valor, ela trabalhava como uma escrava costureira e tinha direito a alguns momentos de repouso. Então a ferocidade da criatura humana ali naquele ônibus levantou-se contra ela, que ficou impassível e não deu seu lugar a outro. O chofer levou-a diretamente à polícia. Ela foi registrada como rebelde. Foi presa pelo grande crime de ser negra. Esse é o primeiro estupim da revolução que virá mais tarde, porque frequentando a igreja daquele jovem Luther, ela narrou a sua experiência e ele teve uma ideia. Façamos um boicote a essa linha de ônibus. A partir de amanhã não tomaremos ônibus nenhum. Ou nos dão os mesmos direitos porque o preço da passagem é o mesmo, ou eles irão à falência, porque ninguém de epiderme negra entrará no ônibus. A notícia espalhou-se e a greve naturalmente levou à bancarrota. A empresa caminhavam 10 quilômetros ao seu trabalho e voltavam. Usavam bicicleta, muitas vezes utilizando-se de veículos da antiguidade, carroças e velhas carruagens, mas não pegavam o ônibus. Foi necessário que Washington interferisse através de uma lei federal para que os negros tivessem o direito de viajar em qualquer lugar do veículo. E essa foi a primeira saga de Martin Luther King Jr. Quando ele já se celebrizara, estava autografando um dos seus livros, quando uma afrodescendente saca de um punhal e crava-lhe nas costas muitas vezes, porque a liberdade parece estar amordaçada no coração dos ímpios. Ela desejava matar quem estava tentando dar-lhe a liberdade. Ele sobreviveu. Por causa da fatalidade, escreveu: hão de matar-me. Como dissera Gandhi, os violentos não terão a covardia de viver, porque pretendendo coragem, eles me silenciariam a voz. E quando lhe perguntaram a ele, Gandhi, se os seus jejuns que abalavam a Inglaterra eram políticos, de maneira nenhuma. Meus jejuns são um ato de religião. E se advier a morte, é a libertação, para onde todos nós vamos. O que faz recordar Sócrates, em pleno tribunal, quando o meritíssimo juiz de direito lhe disse: eu te condeno à morte, ó excelência. Que irônico. Todos nós que nascemos, já nascemos condenados à morte. Sua excelência apenas confirma. Mas eu poderei determinar o dia em que morrerás. Depende. E ele partiu para a imortalidade gloriosa, porque a sua vida era de uma consciência de imortalidade saudável. Ele sabia o significado de viver além do túmulo, e de que a vida de amanhã é uma consequência natural da incementação da vida de hoje. Ali estava então Martin Luther King Jr. E foi nesse momento que fez a maior convocação jamais realizada no mundo, a grande marcha a Washington. No mês de dezembro, ele havia composto um poema, I Have a Dream. E na marcha ao obelisco de Washington, em pleno inverno americano, diante da estátua de Lincoln, o pai da liberdade do escravo, a sua voz subiu diante de mais de 300 mil negros e brancos que vieram de diferentes lugares dos Estados Unidos para ouvi-lo
E ele gritou: eu tenho um sonho. Neste sonho, ele esperava ver transformados em instrumentos da lavoura aqueles que eram instrumento da morte. Eu tenho o sonho de ver as minhas crianças frequentando as escolas de branco. E à medida que o seu sonho unia judeus a cristãos, religiosos deste matiz a aquele, as lágrimas corriam nos olhos dos assistentes dominados pela magia da sua palavra. E o discurso foi considerado a mais bela oratória jamais apresentada no século nos Estados Unidos da América. E ao sair dali, a vida de sonho se foi transformando em realidade. Até o dia em que houve uma greve de lixeiros. E ele foi para ajudar os seus irmãos na defesa dos seus direitos. Estava no motel Lorraine, em Montgomery, quando um branco covarde psicopata atirou com certeira pontaria e libertou Martin Luther King Jr. da indumentária pesada que carregava depois de receber o Prêmio Nobel da Paz. A sua alma gentil volve agora à imortalidade, exatamente como Allan Kardec prescrevera ao apresentar a obra incomparável da ciência espírita, que vem recebendo o apoio da investigação de várias áreas do pensamento científico da atualidade. Como não lembrar que o autor do projeto da decodificação do genoma humano, que é a mais notável obra de engenharia genética do mundo, 3 bilhões de representantes da vida, montados em 4 significados, que descrevem o nosso ontem, nosso hoje e o nosso amanhã. Naquele momento em que ele está fazendo a investigação, a mais complexa que jamais houve na Europa, várias universidades, mais de 50 geneticistas, ele proclama, através dos lábios do presidente da República, no dia 26 de junho de 1950. Ele levanta 2000, retificando, ele levanta a voz no momento em que Bill Clinton assevera que agora nós sabemos como Deus criou a vida. Graças ao genoma, você podia saber como a vida não foi criada pelos métodos da ficção bíblica, do arquétipo ancestral. Houve uma molécula na intimidade das águas salgadas do oceano, que golpeando as rochas negras, logra apresentar as primeiras cadeias de açúcares e os primeiros monocelulares, para depois os pluris, as plantas, e conforme o evolucionismo de Charles Darwin, chegar ao Homo virtualis da atualidade, depois de passarmos pelo Homo sapiens sapiens. Eu agora começo a pensar na sabedoria de Deus, e ele dirá: esta frase fui eu quem colocou. Porque por mais que ele buscasse Deus na tradição teológica, não encontrava. Até que alguém recomendou ler uma obra do século XIX a respeito de Deus em nós. E este era o teólogo Luz. Ele mergulhou naquela obra e compreendeu que no universo havia uma ordem moral. Esta ordem moral galvanizava todo o cosmo. Então ele adota a ordem moral, qual Allan Kardec havia feito na terceira parte do Livro dos Espíritos, ao propor-nos a lei natural
a lei de amor, que desdobra em 10 leis, que constituem a jurisprudência moral do Espiritismo. Era natural, portanto, que a cada dia novas investigações da ciência chegassem a confirmar a obra científica de Allan Kardec, mas não alcançar o sentido filosófico, introjetar a proposta libertadora de Jesus em nossa conduta diária. E aquela tarefa ético-moral de consequências religiosas. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Palavras do apóstolo Paulo, que serão repetidas por Madre Teresa de maneira muito especial. Eu sou um lápis na mão de Deus, que escreve por meu intermédio o que lhe apraz. Abandonava o ego e entrava no self do inconsciente coletivo, ou do venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier. Eu sou apenas um escriturário dos espíritos, que de mim fazem o que lhes apraz. E quando alguém lhe falava a respeito de uma mensagem, ele dizia sorrindo o telefone toca de lá para cá, do mundo causal para o mundo dos efeitos. Ou um pastor, a minha vida é dedicada à caça dos bichinhos voadores. Ou a obra grandiosa de Beethoven, oh meu Deus, tudo aquilo que me chega à alma é inspirado por vós. Rendo-me diante da vossa grandeza. E estava absolutamente surdo quando compôs a 9ª sinfonia, a sinfonia coral, considerada tecnicamente uma das mais belas do mundo em todos os tempos. E aquele homem tido como temperamental falava com Deus nos seus momentos de reflexão, na ternura de alguém que introjetou no ádito do coração o Evangelho. E nunca me esquecerei que numa noite de luar, chegando à sua residência em Bonn, na Alemanha, perto de Colônia, as 2 cidades são fronteiriças, uma cega que está sentada à porta diz: Herr Ludwig, eu nunca vi uma noite de luar. E ele, tomado de um ligeiro espanto, tomou-lhe da mão, levou-a até a água furtada do 3º piso, abriu a clarabóia e, sentando-se ao piano, a inspiração fez que ele compusesse Sonata ao Luar. As bátegas de prata da lua caíam sobre a terra e a doce melodia da sonata embalou o coração da mulher cega, que, debulhada em lágrimas, disse: estou vendo uma noite de luar, porque Deus está dentro de todos nós, esperando somente que nós vamos até Ele, já que Ele veio em nós, está conosco, e se não abrirmos a porta para penetrar nele, não teremos possibilidade de identificação com Ele. Eis porque é necessária a consciência da imortalidade, não apenas a crença da imortalidade. Permitam-me a licença de narrar uma experiência pessoal. Estava viajando há um mês pela África do Sul, graças à gentileza de uma família amiga que me convidara. Eu estive na África do Sul antes de Mandela 10 vezes, visitando diferentes regiões e criando núcleos, inclusive em Pretória, em Johannesburg. Mas agora seria uma coisa diferente, porque eu iria fazer visita aos grupos, caso ainda existissem,
Mantínhamos correspondência com alguns deles. E os amigos que me convidaram deram-me a liberdade de, ao invés da diversão que a todos apraz, eu estar na atividade a que dediquei a vida. Quando realizávamos um tour e nos encontrávamos na cidade do Cabo, algo me aconteceu de especial a respeito da consciência da imortalidade. Fomos hospedados em um hotel hollywoodiano, desses hotéis que a gente passa na porta e paga, porque usou passeio, onde Madonna se hospeda e onde Mandela esteve várias vezes. E quando eu me vi naqueles lugares tão grandioso, eu me lembrei do apóstolo Paulo e disse igual a Paulo. Imagina que ele se deitava coberto pelas estrelas e eu estava me deitando sobre colchões de luxo. Ele bebia a água do córrego e eu bebi uma água saturada de propriedades químicas para não ficar doente. Ficava doente e ele não. São os paradoxos da vida. Lembrava-me da matalutagem que ele carregava às costas e dos fragmentos de evangelho que ele colocou no próprio corpo e sobre ele pôs a túnica. E eu tinha as obras do Espiritismo em encadernação de luxo. Sempre eu me perguntava, para quê? Até atrapalhava um pouco, porque as páginas eram muito finas. Mas, de repente, quando percebi que estava naquele lugar que eu não fora preparado para isso, me lembrei de Ibrahim Sued. Faça o que os outros fizerem. Então eu elegi alguém como meu modelo, e quando ele ria, eu também ria. Quando ele andava, eu também andava. Se ele parava, eu também parava. E quando sentávamos à mesa, eu olhava para 200 talheres, 400 copos, copo, copázio, copinho, copote, etc. E olhava aquele que meu amigo pegava, e pegava também. Um dos meus filhos, que é médico, me disse oportunamente, tio, eu quero lhe dar um conselho. Ele sempre me dá conselho. Quando você estiver no lugar de elegância, por favor, proceda como pessoa rica, evangelho à parte, proceda como gente. E eu perguntei, mas eu procedo mal? Procede. O que é que eu devo fazer? Quando o senhor chegar e houver daquelas mesas repletas de coisas, não faça como o pobre. Eu perguntei como é que o pobre faz. O pobre entra e diz assim, oba! E o rico como é que faz? O rico que está sempre em dieta, entra com nojo, olha para aquilo tudo, com certa indiferença. Eu me lembrei de meu filho, e aí eu mudei o caminhar, fui andando como modelo, jogando uma perna por detrás da outra, e eu disse, eu vou cair no tapete. O tapete também me incomodava, porque era muito alto, e eu estava de tênis. A primeira vez que eu usava um tênis, e toda hora eu escorregava, porque ele é meio barca de São Pedro, não foi feito para mim. Bom, chegou o momento fatal, o primeiro de jejum no salão de honra, lustres de cristal, confusão em todo lado, todo mundo rindo e eu também, só que eu não sabia porque eles estavam rindo. E é quando eu vou entrando com os meus amigos, ouço a voz de Joana de Ângeles. Meu filho, abrace aquele garçom. Meu Deus, só pode ser um obsessor. Como é que eu vou chegar neste salão que Madonna passou por lá e vou abraçar um garçom? Pobre não tem jeito. Começa sempre errando. E achei que era um obsessor para me humilhar. Ergui mais a cabeça, tomei aquela posição inglesa, o queixo para frente, acima dos pobres, e continuei entrando. E o garçom vinha na minha direção. Eram africanos,
E ela disse, não deixe de o abraçar. Eu disse, minha irmã, eu vou abalar aqui, o povo vai cair da cadeira, você já viu? Abraçar um garçom, ainda na África do Sul. Meu filho, não deixe de o abraçar. Eu disse, meu Deus, mas antes não tivesse viajado, porque é um desafio. E é quando o garçom chegou bem perto, ela se aproximou e eu, quero lhe pedir um favor. Ele, pois não, é que vocês têm o hábito de servir o café muito quente, mas o leite é gelado. Então, quando põe o leite gelado no café quente, ele fica parecendo chá ou água de lavar pés. Então, você vai me trazer um leite quente? Ele diz, oh, yes. Eu digo, então venha cá para eu lhe dar um abraço. Mas por quê? Porque você vai me fazer este favor. Ele diz, não, mas é minha obrigação. Eu digo, é a minha, é abraçá-lo. E agarrei o homem. Joana me olhando. Ele tentou escapar, mas eu dei uma de toureiro. Agarrei-o bem e disse, muito obrigado. Eu me chamo Divaldo e nós vamos ficar ali naquela mesa. Os meus amigos ficaram petrificados. O que é que aconteceu? Ele deve estar dando um passe no homem. Muito bem, fui e sentei. A caminhada dali até a mesa pareceu-me de vários quilômetros. Metade do salão olhou para mim com descaso. Eu também olhei com certa soberba. Afinal, quem eram eles? Eu estava no lugar que eles estavam, então. Éramos do mesmo gênero socioeconômico. Bem, havia uma diferençazinha, mas eles não sabiam. E isso é que era o importante. Sentei-me e daí a pouco veio o garçom com leite quente. Quando botou na mesa, quase fez um buraco na mesa de quente. Está o quente suficiente? Eu então toquei a meio metro e disse, está sim. Muito obrigado. A cada instante ele voltava e dizia assim, Mr. Franco, mas o senhor me deu um abraço. Eu disse, pois é, eu lhe dei um abraço para agradecer. Mas, Mr. Franco, ninguém branco nunca me deu a mão. Eu digo, então, eu lhe dou também o pé. É assim na minha terra. A gente dá a mão, que é o pé. Quando dá o pé, que é o corpo todo. Vamos, então, seguir a tradição baiana. E ficamos. E na saída, ele veio até a porta. Poderei ser útil em alguma coisa? Eu digo, outro abraço. Gostei do negócio. Outro abraço. E disse, ai, meu Deus, o que o Espiritismo faz comigo. Mas os amigos não perguntaram por delicadeza, e eu também não disse, para criar uma aura de mistério. No dia seguinte eu não pude descer, tive uma cólica de estômago e pedi aos amigos que descessem. Ele estava à porta, e quando desceram perguntaram, e o pai de vocês? Olha que honra, ser pai de gente rica. Eu não fui pai nem de pobre, mas aí quando eu soube eu me senti muito honrado. E ele disse, educando, não, ele não é nosso pai, é nosso amigo. Então a senhora sorriu muito, disse, é um irmão que nós temos. Ai, e cadê ele? Não veio, ele não está passando bem. Como? Qual é o número do quarto? E então deram o número do quarto, e eu estou lá desfrutando do ar de Madonna. Era uma coisa que eu nem sei uma música dela, mas o ar estava ali impregnado. Chegou então alguém e bateu a porta. E eu havia colocado que não incomodasse. Eu fui abrir, era ele com uma mesinha, com chá. Chá inglês, com chá de erva cidreira, com chá não sei o quê, com torrada, com isso, com aquilo. Mr. Franco, o senhor está doente? Não pode ficar em jejum. Se é uma cólica de estômago, aqui está o chá de erva cidreira. Eu não posso nem ver a palavra erva cidreira. Que eu tomei erva cidreira na infância, lá em casa, naqueles tempos bons, há 80 e tal anos. O único remédio que tinha era chá de alumã, chá de erva cidreira, chá de etc. E então, detesto chá. E olhei e disse, devo estar muito doente, porque eu tenho que tomar o chá. Eu disse, e você me recomenda o quê? Como é a dor? Eu expliquei a dor. Ele disse, vai ficar bom daqui a pouco, vou preparar. E aí eu fiquei tão elegante, eu não sabia que era bom. Cruzei as pernas, imagine,
daquela suíte que dava para um baile. E ele serviu, eu tomei. E disse, mas como é que você soube? Eu perguntei aos seus familiares. Eu digo, não, são meus amigos. Não, mas são mesmo que irmãos. E aí me doutrinou. Olha, não levante. Meia hora depois você estará melhor. Até logo, estou esperando lá embaixo. Eu digo, meu Deus, por causa de um abraço, olha, eu vou agora ser o abraçador da população. Ele se foi, eu melhorei realmente, desci e tal. E no dia seguinte, ele estava à porta do elevador. Quando se abriu, o leite já está fervendo. E ficamos 4 dias. No último dia, eu disse para ele, mais tarde nós vamos viajar. Então, um dos amigos que nos acompanhava, perguntou-me, você vai dar alguma coisa a ele? Eu digo, é claro. Mas, como funcionário público, eu tinha certos limites, porque o funcionário público ganha tão bem que pode desperdiçar tranquilamente. Então, agora mesmo vai ter um aumento, 7%. Precisa ver em que vai gastar esse 7%. Então, ele, que tem uma certa independência econômica, disse por todos nós e pôs algo na minha mão. Eu disse, pois não, eu direi. Veio leite quente, veio a refeição, e então, quando eu fui abraçá-lo, o senhor me daria 1 segundo ali no jardim? Daria 1 segundo. Ele então me abraçou chorando. Eu ia suicidar-me, Mr. Franco. Eu estou com um câncer de próstata. E à véspera do seu abraço, o médico me disse que eu estava com metástase cerebral, com metástase óssea. Então eu vim trabalhar, deixei uma carta para a minha família e ia suicidar. Por que o senhor me abraçou? Eu disse, porque você não tem o direito de suicidar-se. A sua vida é preciosa, com ou sem câncer. Câncer é apenas uma palavra. E é essa palavra que mata. A pessoa morre do diagnóstico. Você terá que lutar para ser um homem saudável. O câncer é resultado da perda de memória das células. Você vai recompor a memória das células. Vai amar. Porque quem ama não morre, se transfere da terra para a plenitude espiritual. E eu o abracei, porque uma voz que muito ama, pediu-me que eu o abraçasse, porque ele então disse, eu não tinha o dinheiro para a quimioterapia, e o senhor acaba de me dar o dinheiro, eu digo, dos amigos ali que mandaram. A minha cota é mínima. A minha cota é um abraço final. Nunca me esquecerei do Senhor. Eu digo que quando for para a pátria, lembre de mim. Venha me socorrer, que preciso muito de você. E dei-lhe um abraço. Ele pôs a cabeça no meu ombro e chorou. É a 3ª vez que um branco pega em mim. Ninguém nunca me pegou. Isso porque os brancos são míopes e profundamente infelizes. Têm vergonha de serem tão atrasados e esquecem de descobrir os irmãos invisíveis, alguns dos quais são muito mais elevados. Perdoe-nos a nós, os que nunca abraçamos você. E não pude falar mais. A emoção tomou conta de mim. E eu me lembrei lá em fevereiro que deveria encerrar este ágape de luz com a consciência da imortalidade. É o que a imortalidade nos diz. Estamos em trânsito. Vamos despir-nos dessa indumentária e voltaremos a usar aquela que entendermos com as nossas mãos. A vida é única. As existências corporais são múltiplas. O espírito Joana de Ângeles, há 6 meses,
me determinou que não me esquecesse dos irmãos invisíveis, que eu os tratasse com mais ternura, que eu os enxergasse, porque agora estamos recebendo uma ciência que está comovendo a Europa e vai comover o mundo, a ciência da empatia. A palavra empatia vem do latim in e do grego pathos. Portanto, é esse sentimento de penetrar no sofrimento alheio. Não apenas desejar a ele o que gostaríamos, mas desejar a ele o que ele gostaria de bom de receber da vida. A empatia alarga-se, domina a terra, trazendo de volta a ternura daquele que preferiu receber a mulher adúltera, que tinha uma ferida na alma e que se recupera, receber a endemoniada de Gadara, que lhe oferece a vida. Eu te darei a vida, Rabone, e eu a aceito, Maria, porém não agora, um dia que não está muito longe. E deu-nos a mais notável lição de empatia. Apareceu no momento da ressurreição a ela, não a sua mãe, a quem muito amava, não a João, que era o espírito de eleição, não a Pedro, que zelava pelo grupo, mas a ela, que fez a maior revolução interna de que se tem notícia. Paulo de Tarso era casto quando adotou a posição cristã. Ele trazia da tradição rabínica a castidade física e emocional. Mas aquela mulher havia descido ao pântano da amargura, havia bebido até as fezes todas as deformações do caráter humano e tornou-se tão pura que recebeu Jesus e que vai morrer devorada pela ranceníase na cidade de Éfeso, na casa de João e Maria, redescoberta e agora a exposição pública. Nós, os cristãos novos, porque o Espiritismo é o Cristo de volta, deveríamos introjetar que o reino dos céus está dentro de nós e deveríamos agir com essa consciência de que no momento em que a morte nos arrebate, não nos aniquilará, nos levará em direção à vida. Eis porque guardei essas reflexões para o nosso momento de até breve. Eu irei bem antes. Aguardo o momento da chamada com uma alegria infinita, porque somente se pode saber se se é feliz depois que se atravessou a ponte da imortalidade. Talvez no próximo ano não nos vejamos em corpo físico, mas não é importante. Eu aqui estarei. E estaremos juntos um dia em um outro banquete desta natureza da espiritualidade. Como muitas vezes nos estados oníricos, somos levados para ouvir os mensageiros do Senhor que laboram na terra.